Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E meu nome é Gabriel Galantini. A nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia com contexto e olhar crítico. E como sempre, no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 30 de março, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Indonésia proíbe redes sociais para menores de 16 anos. Em mundo, Israel barra a entrada de cardeal na Igreja do Santo Sepulcro. Já no Brasil, o que está acontecendo com combustível no país? E antes da gente começar o nosso podcast, o patrocinador do episódio de hoje é a Revolut. E você aí que é fã de Fórmula 1 já deve ter visto o nome deles. A fintech dá nome à Audi Revolut F1, a equipe de Gabriel Bortoleto, que é o único representante brasileiro no grid. Pois é, Gabi, mas a Revolut vai muito além do automobilismo. Em poucos anos, ela se consolidou entre uma das maiores fintechs do mundo, reunindo pagamentos, transferências e gastos do dia a dia num só app, com suporte a mais de 30 moedas. Ela foi fundada em 2015 no Reino Unido e já atende 70 milhões de clientes em mais de 130 países e regiões, incluindo o Brasil. Eu acho que isso ajuda a explicar por que a empresa se tornou referência global quando o assunto é vida financeira internacional. E olha o incentivo para a turma do podcast. Ouvintes do Daily Fin que abrirem a conta pelo nosso link e fizerem R$100 em compras no débito, vão ganhar R$100 de cashback, sem rodeio e sem pegadinha. E para você abrir sua conta e colocar a sua vida financeira na pole position, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. E agora voltando para nossa programação normal, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Indonésia colocou quase 70 milhões de crianças e adolescentes offline das redes sociais. Isso porque no sábado, dia 28, entrou em vigor uma lei que proíbe menores de 16 anos de usarem essas plataformas por lá. E não é uma restrição pequena, não. Essa regra vale para YouTube, TikTok, Instagram, X e até para o jogo Roblox. E o ponto mais pesado é que a responsabilidade de barrar o acesso cai em cima das próprias plataformas, que podem sofrer multas e até suspensão se descumprirem. Pois é, e isso coloca a Indonésia, que tem 284 milhões de habitantes, na lista de países que vem endurecendo regras para proteger jovens da exposição às redes sociais. Em dezembro, por exemplo, a Austrália foi pioneira ao adotar medidas mais duras. E agora países como Alemanha, França, Espanha, Áustria e Dinamarca também discutem a criação de uma maioridade digital. Até a Índia está estudando restrições por idade, Branco. E o tamanho do mercado por lá chama atenção. São 1,5 bilhão de habitantes e 500 milhões de usuários de redes sociais, mais que o dobro da população brasileira. Olhando para o quadro geral, uma regulação mais rígida aumenta a pressão sobre as gigantes de tecnologia, que já vêm sendo criticadas por desinformação e pela exposição de menores a conteúdos sexualizados. E esse cerco ganhou ainda mais força na semana passada, quando um júri nos Estados Unidos decidiu que Instagram e YouTube são responsáveis pelo caráter viciante das plataformas e pelos problemas de saúde mental de uma jovem da Califórnia. Só que, do outro lado, também tem alerta. Grupos de direitos humanos dizem que esse tipo de restrição pode virar um problema para a liberdade de expressão. Ou seja, a discussão está avançando no mundo e coloca as Big Techs no centro de um debate que vai de proteção de menores até limites de regulação. Mas com essa pauta empresarial fechada, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional teve fé sob restrição em Jerusalém. Nesse domingo, dia 29, a polícia israelense impediu o patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Per Batista Pizzaballa, de celebrar o Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro. E segundo o patriarcado, foi a primeira vez em séculos que isso aconteceu. E esse ponto é bem simbólico, né, Branco? Porque a Igreja do Santo Sepulcro fica na cidade velha de Jerusalém e foi construída no local onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ou seja, é um dos lugares mais importantes do cristianismo. Do lado israelense, a polícia afirmou que todos os locais sagrados da região, incluindo os de cristãos, muçulmanos e judeus, foram fechados aos fiéis desde o início da guerra contra o Irã.
E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu defendeu a decisão dizendo que não houve intenção maliciosa, mas apenas preocupação com a segurança. E por que isso importa tanto? Porque o Domingo de Ramos abre a Semana Santa, que é o período mais importante do calendário cristão antes da Páscoa. Nos anos normais, Jerusalém costuma ficar tomada por fiéis nessa época. Ainda ontem, depois da proibição, líderes como Pedro Sánchez da Espanha, Giorgia Meloni da Itália, Emmanuel Macron da França e também o governo brasileiro criticaram a ação, falando em ataque à liberdade religiosa e em grave precedente. E também teve comentário mais cedo no Vaticano. O Papa Leão XIV falou sobre a guerra, disse que Deus rejeita orações de líderes que promovem conflitos e voltou a pedir um cessar-fogo. E ainda dentro do conflito vieram mais algumas atualizações extras e pontuais aqui. O Irã advertiu que está pronto para uma ofensiva caso os Estados Unidos ataquem por terra e um grupo hacker iraniano divulgou imagens vazadas do diretor do FBI. Além disso, os Houthis, que são aliados do Irã, atacaram Israel, aumentando os temores de expansão da guerra. E no meio disso, Trump também elevou o tom e disse que Cuba é a próxima ao elogiar ações militares dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Paquistão afirmou que está preparado para sediar negociações entre Estados Unidos e Irã. Ou seja, além do confronto em si, a tensão vai respingando em várias frentes: religiosa, diplomática, militar e até no campo digital. Mas com esse panorama do noticiário internacional fechado, a gente segue agora para a nossa sessão de Brasil. Começando o bloco nacional, o preço do combustível disparou nos postos brasileiros desde o início do conflito no Oriente Médio. Segundo a ANP, o diesel subiu 24%, saindo de R$ 6,03 para R$ 7,45. Já a gasolina avançou 8%, de R$ 6,28 para R$ 6,78. E relembrando aqui, tentando conter essa alta, o governo zerou o PIS e COFINS sobre o diesel e criou uma subvenção para produtores e importadores. Juntas, essas medidas somam 64 centavos por litro. Além disso, o governo também apertou do outro lado. Aumentou o imposto de exportação do petróleo de 0% para 12% e do diesel para 50%. E chegou até a propor que os estados zerassem o ICMS, só que essa proposta acabou sendo recusada. Agora, a novidade mais recente veio na última sexta, dia 27. O Ministério da Fazenda disse que um número relevante de estados aceitou subsidiar o diesel importado em R$ 1,20 por litro até maio, com o custo dividido entre estados e União. Só que a pressão vai além disso. Segundo o IBEPS, as distribuidoras e postos aumentaram as margens de lucro em 37% desde o início do conflito. E aí, na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vem Diesel em 11 estados e no Distrito Federal para investigar preços abusivos. Mas o problema parece ser mais estrutural. Hoje, o diesel produzido no Brasil está 65% mais barato do que o importado, uma defasagem de R$ 2,34 por litro. O resultado disso é que importar deixou de fazer sentido, e os importadores privados reduziram a atuação em 60% segundo o BTG Pactual. E como cerca de 30% do diesel consumido no país vem de fora, o abastecimento acabou ficando quase todo na mão da Petrobras. E aí ficam dois riscos aqui na mesa, que são falta de produto e novos aumentos de preço. Mas com esse panorama do combustível no Brasil fechado, bora agora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. O vai e vem das notícias sobre a guerra no Irã elevou a aversão ao risco e trouxe volatilidade aos mercados. O VIX, que é conhecido como Índice do Medo de Wall Street, avançou 15,94% na semana. Em Nova York, o S&P 500 caiu 2,12%, enquanto o Nasdaq recuou 3,23%, ambos registrando a quinta semana consecutiva de perdas e a pior sequência desde 2022. No Brasil, o Ibovespa subiu 3,03% aos 181.557 pontos. Isso porque no começo da semana os investidores tinham se animado com a possibilidade de trégua do conflito. Ainda por aqui, o IPCA 15 subiu 0,44% em março, acima da expectativa de 0,29%.
Considerada a prévia da inflação oficial, o indicador foi impactado pelas passagens aéreas, que subiram 5,94% no mês. Nesse contexto todo, o Santander revisou suas projeções para a economia brasileira. A estimativa para a Selic no final desse ano passou de 12% para 12,5%, enquanto a de inflação subiu de 3,9% para 4,5%. Entre as ações, a Braskem despencou 11,27% na semana. Isso depois de reportar um prejuízo de 10,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025. E como a gente disse no último episódio, esse foi um valor 82% maior do que o registrado no mesmo período de 2024. O dólar comercial, por sua vez, encerrou em queda de 1,26% aos R$ 5,24. Olhando agora para a agenda dessa semana, hoje, segunda-feira, tem a divulgação do IGPM, que é conhecido como a inflação dos aluguéis. Na sexta tem a Sexta-feira Santa, também conhecida como Paixão de Cristo, e na economia haverá a divulgação do payroll dos Estados Unidos, que é um dos principais relatórios de empregos do país. E domingo tem o feriado de Páscoa. A agenda completa você encontra, como sempre, na nossa newsletter Daily Fin. E antes da gente fechar, só passando para lembrar que a partir de amanhã o Andrezinho já volta na minha cadeira do podcast. Eu continuo nos bastidores aqui coordenando e produzindo cada episódio, tentando levar o máximo de informação de qualidade para vocês que nos acompanham. E se você gostou do nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí, avalia o podcast com 5 estrelinhas e ativa o seu sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também. Já compartilha com seus amigos aí e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!